tudo bem? E hoje é dia de mais um X da Questão e o nosso X da Questão de hoje é uma super dica interessante para resguardar você do seu direito. Olha, você tem alguém que te deve e que você está sabendo que essa pessoa está se desfazendo do patrimônio para não te pagar. Ela está vendendo para alguém, ela está doando para alguém o patrimônio para não te pagar. Pois é, aqui que você tem que ficar hoje. Você tem que assistir o X da Questão. Você tem que entrar com uma ação pauliana. E olha, essa ação pauliana, ela é tida como ação pauliana ou ação revocatória, tá? Esse nome pauliana, gente, vem de Paulo, não é? Um dos pretores romanos. Foi ele que introduziu ali no sistema jurídico de Roma essa ação pauliana, tá? Para vocês verem, olha, como ela já é antiga. E pretor, no direito romano, eram os juízes que administravam a justiça, não é? Então, Paulo era um dos pretores. O que visa a ação pauliana? A ação pauliana, ela visa, gente, desconstituir ali atos maliciosos, não é? Pretendidos por devedores, aqueles devedores, não é? Que eles ou estão insolventes ou estão na iminência de estar insolventes e estão ali cometendo, por exemplo, doações, atos gratuitos como doações, remissões de dívidas, perdões, não é? Ou ainda atos onerosos, compra e venda de bens, tá? Com o intuito de quê? De não pagar a quem deve, tá? Então, isso sim é cabível esses atos todos aí que eu falei são cabíveis de ação pauliana, tá? E claro, ela requer dois elementos objetivos e elementos subjetivos, tá? O elemento objetivo, ela requer ali que exista o nexo, não é? Do objetivo do ato que está sendo feito com a sua insolvência. Então, ele está fazendo aquele ato porque ele está insolvente, não é assim? Então, é o eventus damini, não é? Então, ele está fazendo aquele ato de propósito. E existe o ato de caráter subjetivo, o elemento subjetivo, que quando a gente fala no direito subjetivo, estamos sempre falando de sujeitos, de partes, não é? E o elemento subjetivo aqui é o consilium fraudis, ou seja, há a intenção de fraudar pela parte. Ela está cometendo aquele ato com a livre intenção de fraudar os credores, tá? Muito bem. Essa ação pauliana, ela vem ali no Código Civil, dos artigos 158 a 165, e quem pode entrar com essa ação? Quem pode entrar com essa ação são os credores quirografários. Liana, o que são credores quirografários? Gente, credores quirografários são aqueles credores desprovidos de garantia real, eles não têm garantia. Então, eles são aqueles credores que não possuem nenhum tipo de garantia, né? Como a gente chama, coitado, você é um credor quirografário, né? Não foi dado nada em garantia, ele não tem um imóvel em garantia, não existe um penhor, não existe um anticrese. Esse é o credor quirografário. Ele pode entrar com a ação pauliana, tá? Aí você vai me dizer, não cabe uma ação pauliana por quem tem garantia real? Não. Primeiro, não está previsto no 158 nem no Código. E segundo, ele possui uma garantia real, não é? Então, fica mais fácil dele executar esse débito. Então, não está previsto aí, a não ser que o valor não caiba, não é? Ainda seja inferior ao seu débito, tá? Do que foi dado a ele, tá? Mas não há previsibilidade para quem tem garantia real, tá? E sim para credores quirografários. E quem estará no polo passivo dessa ação? Olha, vai estar claro o devedor insolvente, não é? Com quem ele celebrou o contrato, tá? E mais com o terceiro adquirente, se esse adquirente também for de má fé, tá? O que vocês têm que ter bem em mente também é que para você entrar com essa ação, está previsto no Código, você já tem que ser credor na época que foi avançado esse negócio jurídico, tá? Então, se essa pessoa vendeu esse bem para alguém, tá? Ou doou para alguém para não te pagar, você já tem que ser credor dessa pessoa na época em que foi avançado esse negócio jurídico. Na época da celebração desse negócio jurídico, você já era credor, tá?
você virou credor posteriormente a esse negócio, você não vai poder entrar com a ação pauliana. E corra! E entre com essa ação pauliana. Por quê? Porque você tem 4 anos para entrar com essa ação pauliana e o prazo é decadencial. O prazo é contado, lógico, do momento em que foi avançado o negócio jurídico. Se posteriormente a pessoa avançar outro negócio jurídico, será contado a partir do momento do outro negócio jurídico que foi avançado, tá? Muito bem. Então, isso é muito claro, né? Então, olha só, se algum desses credores quirografários, esse devedor, der para algum em garantia um bem real e assim não for dado para os outros podem também entrar com a ação pauliana, visando aqui a desconstituição dessa garantia real, tá? Então, a anulabilidade aqui será para desconstituir essa garantia dada para um e não para os demais. Então, vejam que a ação pauliana ela vai caber em diversos atos, tá bom? Uma delas é esse ato, não é? E mais, também o devedor, ele não vai poder pagar para o credor quirografário, eu vou pagar porque esse aqui é meu amigo, eu vou pagar para ele um débito. Olha, ele está dizendo que está pagando um débito que ainda não foi nem vencido o débito. Não pode. Então, se ele está pagando para o A um débito que não foi vencido, eu que sou o B com o C e o D, nós todos credores quirografários, poderemos entrar com a ação pauliana, não é? Para desconstituir esse ato. Porque esse vencimento ainda não foi nem pago, não está vencido, ele efetuou esse pagamento, então a gente tem como descaracterizar, anular esse ato. Para quê? Para que tudo isso volte para o acervo do devedor, mas não é para ficar com o devedor, gente. É para que tudo isso volte a fazer parte do concurso de credores, tá bom? Então, isso é muito interessante. Olha, lá no artigo 164 diz, do Código Civil, que não é tido como má-fé aqueles atos praticados por esse devedor para sustento de sua família que ele gasta ali com despesas ordinárias no estabelecimento empresarial, sustento do estabelecimento, da família. Então, isso tudo bem, não é porque ele está ali mantendo, ainda tentando sobreviver daquele estabelecimento, tudo bem. Isso não é fraude contra credores, tá? Não é, tá? E então ele pode ficar ali mantendo isso. E mais, o código é tão severo em relação a contratos onerosos que diz assim, gente, olha, contratos onerosos diz assim, olha, que nos negócios onerosos, não estando presentes os requisitos objetivos, atuação, do prejuízo dos credores e subjetivo, intenção de prejudicar os credores, tudo bem, se não está presente nenhum dos requisitos, não há o que se falar de má-fé, não é? Não estando. Mas ele fala que na doação, não é? Na doação, de qualquer forma, se a pessoa está doando e se ela estiver insolvente, basta isso, já é considerado fraude contra credores, tá? Então, e outra coisa, o código ainda vem dizendo mais. Sabe aquele fato notório que pode ser reconhecido notoriamente ou dito por alguém? Pois é, tipo, exemplo, um irmão vai vender um bem para outro irmão. Aquele irmão sabe que seu irmão está insolvente. Então, isso é considerado fraude contra credores. Então, vai caber ali a ação pauliana, tá muito claro, tá? Então, só para a gente fechar, para você ficar sabendo do seu direito, quando você pode entrar com a ação pauliana, vamos lá. Você pode entrar segundo o Código Civil, não é? O Código atual. Negócios de transmissão gratuita de bens, lógico, ninguém vai doar nada gratuitamente para ninguém, não é? Sabendo que está devendo. Remissão de dívidas, ninguém vai perdoar ninguém de um débito, principalmente se for devedor, não é? Contratos onerosos do devedor insolvente, e aqui, olha, eu abro um parênteses, porque se ele estiver vendendo esse imóvel para alguém, esse alguém pode estar de má fé, mas olha, existe o caso do terceiro de boa fé. Cuidado, porque se ele estiver vendendo para alguém que esteja de boa fé, aí nós vamos ter conflitos de 2 interessados, não é? O credor do devedor, que vai entrar com a ação pauliana, e o terceiro de boa-fé que foi lesado. Ele comprou aquele imóvel sem saber, não é?
E o pior é que a legislação, ela protege mais o terceiro de boa-fé. Então, aqui quem vai ficar prejudicado termina sendo ali o credor quirografário, tá? A legislação, ela beneficia mais o terceiro de boa-fé. Então, ainda tem uma coisa aqui que ainda prejudica aí, no caso dessa concorrência, dessa briga, o credor quirografário, mas ele não tá, ele tá na briga, ele tá aqui com a ação ainda pauliana, né? Ele tá. E outorga de garantia de dívida dada a um dos credores em detrimento dos demais. Você não pode dar garantia para um dos credores e não dá para os demais. Então, vai caber ali também ação pauliana. Antecipação de pagamento feita a um dos credores quirografários, que também, olha, em detrimento dos demais, não foi feita para os demais. Então, vai caber ali uma ação pauliana, tá? A natureza dessa ação pauliana, ela é uma ação ali negativa, declaratória, constitutiva, negativa. Por quê? Porque ela visa a anulabilidade de um negócio, não é? E de um negócio que foi fraudulento, que houve fraude contra credores, tá bom? Então, isso é o que visa uma ação pauliana. Fica de olho no teu direito, são 4 anos do negócio jurídico e o prazo é decadencial. Você gostou? Então dá um like aí no meu canal do YouTube, tá? E eu te aguardo para os novos temas, tá bom? Tchau, tchau!